Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série Nova Aliança. E hoje nós vamos falar sobre a maravilhosa aliança entre o Pai e o Filho. Neste vídeo eu mostrarei mais provas de que a nova aliança foi feita entre Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo. A primeira evidência dessa aliança é que nenhum só escritor do Novo Testamento fala sobre os cristãos entrando diretamente numa nova aliança com Deus. Quando Deus fez uma aliança com o povo de Israel, eles sabiam exatamente o que estava acontecendo. Houve uma cerimônia, a aspersão do sangue, os termos da aliança foram definidos claramente e eles responderam afirmativamente àquela aliança. Mas em lugar algum do Novo Testamento nós vemos uma cerimônia, um ato assim ligado à nova aliança. A primeira menção à nova aliança no Novo Testamento é quando Jesus a anuncia durante a última ceia, pouco antes da crucificação. Naquela noite não houve cerimônia de derramamento de sangue, nem resposta exigida dos discípulos. Foi simplesmente um anúncio do que estava para acontecer. Se Deus tivesse feito uma nova aliança diretamente conosco, como em toda aliança, teria que haver uma cerimônia, ou um ato e uma resposta. Em algum ponto, um cristão teria que ter participado disso, representando todos os cristãos para fazer parte da nova aliança. Mas isso nunca aconteceu, portanto Deus nunca fez uma nova aliança diretamente conosco, e sim com seu Filho Jesus. E nós somos incluídos nela pela fé. Talvez isso pareça insignificante para você, mas é muito importante, porque a aliança define a maneira como Deus se relaciona conosco e como nós nos relacionamos com Ele. Como ela foi feita com Jesus e somos incluídos nela pela fé, tudo o que temos que fazer é crer que estamos em Cristo e todos os benefícios da aliança nos pertencem. Mais à frente eu vou explicar para você esse aspecto com mais detalhes. A próxima evidência está em Apocalipse. Olha o que diz em Apocalipse 11:19. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Aqui, meu irmão, minha irmã, nós vemos que a arca da aliança é conhecida no céu. Se a nova aliança fosse diretamente entre nós, isto é, a igreja e Deus, então ele nos teria dado uma arca dessa nova aliança. Mas como ela foi feita entre Deus e Jesus, a arca da aliança agora está no céu. A carta aos Hebreus claramente diz dessa cerimônia no céu. Olha o que diz em Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. O autor está falando aqui da ratificação da nova aliança que nosso sumo sacerdote Jesus Cristo fez. Fala sobre um tabernáculo mais perfeito que não foi feito por mãos e não desta criação. O próprio Jesus, após a sua morte na cruz, entrou no céu com seu sangue perfeito e selou a nova aliança entre ele e Deus. A terceira prova, meu irmão, minha irmã, está na oração sacerdotal citada em João 17:10, que diz assim: tudo o que tenho é teu, tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Devemos nos lembrar que Jesus vivia em outra cultura que compreendia as alianças. A maneira como ele se dirigiu ao seu Pai
Não foi como numa conversa normal entre pai e filho. Um filho não tinha tudo que o pai tinha. Ele só poderia requerer aquilo que era legalmente a sua parte da herança. Aqui Jesus disse que tudo o que pertencia a Deus pertencia a ele também, mostrando claramente uma linguagem de aliança. Quando duas pessoas entravam em aliança, já não havia mais separação entre o que pertencia a uma e a outra. Já que a nova aliança foi firmada antes da fundação do mundo, Cristo podia dizer ao seu Pai que tudo o que era dele era de Deus, e tudo o que era de Deus era dele. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Talvez você diga, bem, Jesus era Deus, então é claro que tudo que pertencia ao seu Pai lhe pertencia também. Mas espere um minuto, meu irmão, minha irmã. Meus irmãos e irmãs, Jesus fez essa oração enquanto vivia na terra como homem e não tinha acesso à sua divindade. Veja o que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A palavra grega original, traduzida aqui, o seu sentido literal, que é esvaziar-se, e em se tratando de Cristo significa que ele deixou de lado o ser igual a Deus ou a sua forma divina. Isso é claro, meu irmão, minha irmã. Como Jesus esvaziou-se de toda a sua divindade, tudo que pertencia ao Pai não lhe pertencia simplesmente porque ele era Deus, mas porque eles fizeram uma aliança desde a fundação do mundo, apenas por amor a mim e a você. E isso é incrível. Os vários profetas do Antigo Testamento vislumbraram a nova aliança. Vimos anteriormente que no caminho de Emaús, Jesus usou Moisés e os profetas para ensinar sobre si mesmo e a nova aliança. Nenhum dos profetas teve uma revelação mais clara do que Isaías a respeito desse assunto. A maioria dos cristãos conhece e aprecia o capítulo 53 do livro de Isaías. E inúmeras pessoas, como o eunuco etíope mencionado em Atos 8, encontraram Cristo através dessa passagem e entraram na nova aliança. Milhões de pessoas se levantaram do seu leito de morte ou enfermidade, declarando um dos versículos desse capítulo que diz assim, Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, não entendemos bem várias passagens da Bíblia, simplesmente por causa das divisões de capítulos e versículos. Não foi Deus ou os escritores que as colocaram, mas os homens que traduziram os originais, para que nós pudéssemos ter pontos de referência e conseguíssemos encontrar as coisas com mais facilidade, somente para isso. Porém, muitas vezes essas divisões foram colocadas em lugares em que elas não deveriam existir, dificultando às vezes a compreensão de todo o contexto. Portanto, de acordo com uma das maiores regras de interpretação da Bíblia, nós devemos olhar para tudo nas Escrituras dentro de um contexto adequado. Sem dúvida, é bem evidente que o capítulo 53 de Isaías fala sobre a morte e a crucificação de Jesus. Ele descreve uma imagem muito clara e detalhada do que aconteceria. E de fato aconteceu na cruz. Também não há dúvida de que através do que aconteceu na cruz, nós recebemos a nova aliança. No contexto dessa revelação profética da crucificação, a nova aliança também é mencionada. Vejamos aqui o que está escrito em Isaías 54, que fala sobre duas alianças, a aliança com Noé e a nova aliança. Olha o que diz em Isaías 54, versículos 9 e 10. Para mim isso é como os dias de Noé,
quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra. De modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colunas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Com quem Deus estava irado em Isaías 53? Qual era o começo dessa afirmação? A resposta é óbvia: com seu filho Jesus. Na cruz, Jesus se tornou pecado por nós. Por isso ele teve que enfrentar a ira de Deus por nós. Aqui nós vemos a bela linguagem da aliança quando Deus diz: assim jurei que não mais me irarei contra ti. Deus está dizendo que por toda a eternidade essa aliança de paz jamais será retirada. Voltando um pouco agora no capítulo 54, meu irmão, minha irmã, para que fique bem claro. Lemos que Deus escondeu sua face por um momento. Olha o que diz em Isaías 54, versículos 7 e 8. Por um breve instante eu o abandonei, mas com profunda compaixão eu o trarei de volta. No impulso de indignação escondi de você por um instante o meu rosto. Mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Meu irmão, minha irmã, no contexto desse versículo, de quem Deus escondeu a face aqui? Como ele falava da crucificação no capítulo anterior, fica claro, Deus escondeu sua face de Jesus. Deus também disse a Jesus que depois daquele breve momento de sofrimento e rejeição, haveria uma aliança eterna entre os dois. O que significa que a nova aliança é entre Deus e Jesus. Logo, eu vou lhe mostrar que isso é de suma importância para que você tenha uma vida de vitória. Em Isaías 53, nós vemos uma descrição detalhada não só do sofrimento de Jesus, mas também do momento em que ele experimentou a ira de Deus. No versículo 10, nós lemos que Deus fez com que Jesus sofresse o que agradou ao Senhor moê-lo. Contudo, meu irmão, minha irmã, analisando o capítulo seguinte nesse contexto, nós vemos que quando Jesus estava enfrentando a ira de Deus, o próprio Deus jurou que por causa da sua aliança de paz, jamais ficaria irado com Jesus novamente, nem o repreenderia. Comparando essa passagem de Isaías 54:9, na qual fala sobre a aliança de paz, com Hebreus capítulo 7, versículos 20 a 22, nós vemos que Deus usou o mesmo termo duas vezes. Olha a passagem. Hebreus 7, versículos 20 a 22. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Aqui Deus diz que ele jurou que Jesus é o sacerdote eterno e a garantia da aliança superior, que é a nova aliança. Em Isaías 54, Deus também jurou que não haveria mais ira e que a aliança de paz duraria para sempre. Nós vemos nesses dois capítulos de Isaías que a aliança foi feita entre Deus e seu Filho, que entraram nesta aliança eterna a fim de redimir a humanidade. Os termos dessa aliança foram claramente definidos. O Filho pagaria o preço do sofrimento, entregando sua vida por nós. O Pai aceitaria o sacrifício. Sua ira seria aplacada. E ele recompensaria Jesus com a salvação da humanidade, nos dando a ele como sua linda noiva. Fique atento com relação aos versículos que eu vou ler a seguir. E você vai ver que a nova aliança
foi feita entre Jesus e Deus. Olha essa passagem em Isaías 53, versículos 3 a 5. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Olha agora o que diz em Isaías 53, versículos 11 e 12. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Meu irmão, minha irmã, Jesus jamais foi morto na cruz. Ele voluntariamente entregou a sua vida e entrou nessa aliança com seu Pai. Esse foi o plano de um Deus incrivelmente amoroso, que ficou oculto por eras e foi revelado pelo Espírito Santo. Por favor, não limite o propósito da morte de Jesus da cruz apenas ao perdão dos pecados e à cura do seu corpo. Lembre-se sempre de que ela foi o selo de uma nova aliança, uma aliança eterna entre Deus e Jesus Cristo. Alguns argumentam que o profeta Jeremias diz que a nova aliança é entre Deus e Israel. Porém, os escritores do Novo Testamento entenderam que Jesus era o novo Israel. Eu lhe mostrarei aqui 3 versículos que provarão que no Novo Testamento Israel simboliza Jesus. O primeiro está em Êxodo, diz assim, em Êxodo 4, versículos 22 e 23. Depois diga ao faraó que, assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe meu filho ir para prestar-me culto. Se eu lhe perguntasse quem Deus está chamando de filho, aqui você diria seguramente Israel. A resposta está certa. Deus chamou Israel para seguir do Egito e disse a Faraó que ele tinha de deixá-lo ir. E Deus chamou Israel de seu filho. O segundo versículo está no livro do profeta Oséias. Olha o que diz Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Agora nós vamos fazer o mesmo novamente. Minha pergunta é: de quem Deus está falando aqui através da boca do profeta Oséias? Sem dúvida, sua resposta seria Israel. Desta vez, ele perguntaria: você tem certeza de que Deus está falando sobre Israel? Parece exatamente a mesma citação do que aconteceu em Êxodo 4, em que ele estava falando sobre Israel. Deus chamou Israel de seu filho e o chamou para sair do Egito. Vamos juntá-los em um terceiro versículo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 14 e 15. Olha só. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. O que Mateus quis dizer ao citar Oséias e dizer que Jesus cumpria essa palavra? Ele disse claramente: do Egito chamei o meu filho. Mas Oséias acrescenta que Israel era o filho.
Aqui vemos as peças se encaixando de novo, meu irmão, minha irmã. E o mistério sendo revelado. Eles entendiam que Jesus era Israel. E esse é um argumento final de que a nova aliança que Jeremias disse que foi feita entre Deus e Israel foi feita entre Jesus e Deus, já que Jesus representa Israel. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Até o próximo vídeo.